Fala aí, trader! Agora a gente vai fazer o terceiro vídeo da aula 1, que é no tema, né? O tema do treinamento é como operar vendido, né? Fazer suas operações de venda aí descoberto. E agora o tema dessa aula, dessa terceira parte, né, da aula 1, que foi entender os conceitos básicos, né, sobre operar vendido. A gente está falando aqui, ó, o tema da aula 1 é revelando alguns princípios, né? A gente está entrando agora na parte se preço e valor são a mesma coisa. É uma pergunta que muitas pessoas se fazem, algumas já sabem a resposta, mas é bom a gente enfatizar isso. É um conceito simples, certo? Mas muitas pessoas não conseguem entender essa diferença entre preço e valor. Então, preço é tudo aquilo que você consegue observar. Você olha a cotação das ações na bolsa, aquele é o preço das ações. Você olha lá a etiqueta com o valor do macarrão, né? O preço do macarrão é o preço do macarrão. Você olha o preço do arroz, o preço de um medicamento, alguma coisa ali que está naquela etiqueta que você está adquirindo, aquilo é preço, beleza? Mas e o valor? Qual o valor daquilo para a sua vida? Qual o valor de uma ação? Então isso que é importante. Quanto é que vale aquele determinado bem? É isso que é importante você conseguir mensurar, conseguir avaliar para tomar sua decisão de compra. Então, como você vai fazer isso? Para você entender aquilo. Quando a gente fala aqui, a gente fala sobre preço, né? Encontra isso nas cotações na bolsa, na etiqueta dos produtos, a gente fala sobre um determinado lugar que está vendendo um certo tipo de produto, alguma coisa nesse sentido, o preço está estampado ali, aí fica muito mais fácil, né? Fica muito mais visível a gente observar e verificar o preço realmente daquilo. É lógico que você não pode levar aquele preço como o valor real do produto que você está adquirindo. Então, a ideia de operar no mercado vendedor é quando o preço do ativo está supervalorizado acima do valor daquele papel, acima do valor real daquela empresa. E é interessante você comprar aquele ativo quando as ações, o preço das ações estão abaixo do valor daquela empresa. Aí tu fala assim, pô, já, mas beleza. E como é que eu vou verificar o valor da empresa para saber se o preço está acima ou está abaixo? Então vamos entender isso. Porque as pessoas comparam assim, poxa, olha só. Bem, Itaúsa, hoje é dia 22 de fevereiro de 2019, Itaúsa está 12,92. Aí beleza, tu fala assim, pô, Itaúsa, o preço dela é barato. Aí você olha, Banco do Brasil, 52,88. Poxa, o preço de Banco do Brasil está caro. Mas não é assim que você se compara. Banco do Brasil é Banco do Brasil e Itaúsa é Itaúsa. São empresas diferentes. Qual o valor daquela empresa? Se ela está 12,90, isso é caro ou é barato? Por valor dela. Não sabe, você tem que fazer uma avaliação. Você tem que verificar isso, ok? Para poder você verificar e encontrar a real ali, o valor real daquele ativo para poder fazer a sua compra. É lógico que o problema é encontrar esses dados, né, e conseguir fazer esses parâmetros. Se fosse simples, todo mundo faria. Então a ideia aqui é a gente tentar sentar e conversar e eu tentar explicar para você da melhor forma possível como você vai conseguir verificar esses valores. Então quando a gente quer comprar alguma coisa, uma ação propriamente dita, a percepção à primeira vista é que a ação está num preço abaixo do seu valor, se você está querendo comprar aquele ativo. Ou quando você quer vender um ativo, é que a sua percepção é que aquela ação está acima do valor daquele papel. Então, quando você vai fazer uma aquisição, montagem de carteira, vai comprar suas ações, aí você já vem acompanhando aquele ativo há vários anos. Você está acompanhando ali Petrobras há 10, 15 anos na sua vida, 5 anos na sua vida. Aí você tem uma concepção, uma percepção, uma coisa pessoal, empírica, né? Que o valor daquele ativo é X. E você está achando que ele está barato ou está caro em cima de uma percepção passada, em cima de uma coisa empírica que você veio trazendo ao longo do tempo. E agora, mas qual o valor real daquela empresa hoje? Será que mudou? Será que diminuiu? Será que aumentou? O que aconteceu? Então isso que é importante você ter na tua cabeça, né? E qual é o meio utilizado para você determinar se uma ação está barata ou está cara? Isso que é importante. Qual é o meio que você está determinando para você identificar se aquela ação é barata ou é cara? É o modelo empírico? É o modelo que você verificou ao longo de 5, 6 anos ali e tem uma análise histórica do preço do ativo? E aí você acha que ele está
barato ou caro em comparação a 5 anos atrás? É nisso que você está observando? Ou você está fazendo um valuation da empresa, analisando quais setores que ela está operando, qual é o lucro operacional daquela companhia, o EBITDA dela, quanto ela está dando no futuro. Então, é isso que você tem que verificar. E quando o preço dela encontra-se abaixo do valor futuro, aí sim, como é que você sabe? Primeiro você tem que saber como você está avaliando isso. Mas quando você vai fazer uma aquisição, uma compra, né, do determinado ativo, é importante você verificar se aquela ação ela está abaixo do seu valor futuro. Se o valor futuro dela daqui a algum tempo vai ser R$50, o preço dela hoje é R$20, em cima dos dados que você possui, pô, faz sentido você comprar aquele papel. Então o problema todo é que a pessoa, quando vai fazer, utilizar análise gráfica, análise técnica para fazer alguma coisa, ela está menos atenta a essa percepção. Ela está menos atenta à percepção de valor da ação. Quem está mais observando isso, quem observa mais esse conceito, é a pessoa que faz uma análise fundamentalista. Ela fica mais esperta com esses dados. Mas não quer dizer também que, por ela fazer uma análise fundamentalista, ela vai saber aquilo, vai saber o preço, vai saber o valor realmente daquela ação. Ela tem que fazer uma análise de valuation para verificar se aquela ação está interessante ou não, está com um preço interessante, está um preço abaixo do seu valor, o valor realmente dito, ou ela está acima do seu valor realmente dito. Então, ter a ideia disso, né, ter a ideia de valor é importante para trabalhar as suas ações. Então, você tem que ter essa ideia para você poder fazer esse trabalho. E mais do que isso, para você levar em consideração o seu valor, né, você tem que se perguntar algumas perguntas, que é as perguntas que eu anotei aqui para você. É como definir o valor das suas ações. Primeiro, isso você tem que ter na sua cabeça. Como é que você vai definir o valor das ações para você negociar, para você fazer suas operações? Não pode ser por um valor empírico. Você tem que fazer uma análise realmente físico-financeira da empresa, a análise de balanço dela. E como é que você vai acompanhar essas variações? Você vai manter um histórico? Você, a cada trimestre, você vai renovar isso? Você vai fazer isso a cada ano? Você vai fazer isso a cada mês? Como é que você vai fazer? Vai unir esses dados, né? E como é que você vai fazer essa diferença entre o preço e o valor? Você vai manter um histórico para poder você ver essa diferença entre o preço do ativo no momento atual e o valor dele futuro e ir comparando dia a dia para você chegar naquele ponto? Então esses são os detalhes que você tem que ter na sua cabeça quando você estiver fazendo suas operações. Então essa videoaula de hoje, né, que eu estou passando para você se atentar que essa questão de preço e valor vai ser muito importante. É tão importante quanto na mão compradora quanto na mão vendedora. Mas principalmente na mão vendedora, porque se um papel ele entra num processo de retração, até que ponto aquela queda é uma queda justa? Então aí para você recomprar aquele papel. Porque não adianta você entrar na mão vendedora e esperar que o ativo caia abaixo do seu valor. Será que ela vai cair abaixo do seu valor? Ninguém sabe, ninguém tem como adivinhar o futuro, mas ali seria um ponto de estabilização. E será que aquele ponto de estabilização ali, qual é aquele valor? Qual é o valor que seria o ponto de estabilização para você recomprar o ativo e sair da mão vendedora? Então é muito mais importante para quem entra numa mão vendedora saber o valor real da empresa do que quem está na mão compradora. Porque quem está na mão compradora, ele vai administrando, quando muda a tendência ele sai, não tem tanto estresse. Agora, quando o mercado vira para venda, começa a fazer retração e ele sai do papel, ele deixa de ter aquele ativo, aonde seria o momento de recompra dele? O momento mais interessante de recompra é quando ele atinge o seu valor, o preço atinge o seu valor. E aí faz sentido você adquirir aquele papel, ou quando ele está abaixo do valor. E aí faz sentido você estar comprando aquele ativo. Então, a aula de hoje é essa complementação nesse terceiro vídeo, referente à aula 1, que a gente tratou aqui. Deixa eu voltar aqui para o tema. A gente tratou aqui na aula 1, cadê? Eu sempre esqueço. A gente vai falar sobre revendo alguns princípios nessa aula. Realmente a gente tem que verificar o quê? O porquê de você estar vendendo um determinado ativo, que foi aquele segundo vídeo, e o preço e o valor se são a mesma coisa. Isso é importante a gente definir para você começar agora o treinamento
com maior eficiência para poder a gente realmente aprender a operar na venda, a operar na mão vendedora. Não só operar na mão vendedora, mas esse treinamento também é adequado para a pessoa que não sabe o momento de se desfazer de um ativo quando ele entra num movimento de queda. Tá bom? Grande abraço, aguardo você na próxima aula. Acompanhe aqui o canal que a gente sempre vai trazer vídeos novos para você. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.